Olá você, seja muito bem-vindo. Você está no canal No Amor de Deus. E hoje nós vamos falar da palavra do Senhor no livro de Josué, no capítulo 6. Acompanhe a leitura do texto sagrado. Ora, Jericó cerrou-se e estava cerrada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía, ninguém entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, tenho dado na tua mão a Jericó, ao seu rei, seus valentes e valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando a cidade uma vez. Assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as buzinas. E será que, tocando-se longamente a buzina de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido da buzina, todo o povo gritará com grande grita, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual frente de si. Então chamou Josué, filho de Num, os sacerdotes, e lhes disse: Levai a arca do concerto, e 7 sacerdotes levem 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor. E disse ao povo: Passai, rodeai a cidade, e quem estiver armado, passe adiante da arca do Senhor. E assim foi, como Josué dissera ao povo, que os 7 sacerdotes, levando as 7 buzinas de chifre de carneiro diante do Senhor, passaram e tocaram as buzinas, e a arca do concerto os seguia. E os armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as buzinas, e a retaguarda seguia após a arca, andando e tocando as buzinas. Porém, ao povo Josué tinha dado ordem, dizendo: Não gritareis, não fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia em que eu vos diga: gritai, então gritareis. E fez a arca do Senhor rodear a cidade, rodeando-a uma vez, e vieram ao arraial e passaram a noite no arraial. Depois, Josué se levantou de madrugada, e os sacerdotes levaram a arca do Senhor. E os 7 sacerdotes que levavam 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor iam andando e tocavam as buzinas, e os armados iam adiante deles, e a retaguarda seguia atrás da arca do Senhor. Os sacerdotes iam andando e tocando as buzinas. Assim rodearam outra vez a cidade no 2º dia, e tornaram para o arraial, e assim fizeram por 6 dias. Aconteceu que, ao 7º dia, madrugaram ao subir da alva, e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes. Naquele dia somente, rodearam a cidade 7 vezes. E aconteceu que, tocando o sacerdote a 7ª vez as buzinas, disse Josué ao povo: Gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Porém a cidade será anátema ao Senhor, ela e tudo quanto houver nela. Somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos os que estiverem em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Tão somente guardai-vos do anátema, para que vos não metais o anátema
tomando dela, e assim façais maldito o arraial de Israel e o turveis. Toda a prata e todo o ouro, os vasos de metal e ferro, são consagrados ao Senhor, irão para o tesouro do Senhor. Gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes as buzinas, e aconteceu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com grande grita, e o muro caiu abaixo, e o povo subiu a cidade, cada qual em frente de si, e tomaram aquela cidade. E tudo quanto na cidade havia, destruíram totalmente ao fio da espada, desde o homem até a mulher, desde o menino até o velho, até o boi e o gado miúdo e ao jumento. Josué, porém, disse aos 2 homens que tinham espiado a terra: entrem na casa da mulher prostituta e tirem-na de lá, com tudo quanto tiver, como lhe tendes jurado. Então entraram os jovens, os espias, e tiraram a Raabe, a seu pai, sua mãe, seus irmãos, e a tudo quanto tinha. Tiraram também todas as suas famílias, e puseram-nos para fora do arraial de Israel. Porém a cidade e tudo quanto havia nela, queimaram no fogo. Tão somente a prata, o ouro, os vasos de metal e de ferro, deram para o tesouro da casa do Senhor. Assim deu Josué vida à prostituta Raabe e à família de seu pai, e a tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porque escondera os mensageiros que Josué tinha enviado a espiar Jericó. Louvado seja o nome do Senhor, o nosso Deus. Esse realmente é um texto maravilhoso da palavra do Senhor. Fico feliz de você ter acompanhado esta leitura. E aí vamos ver que lições tiramos deste texto, que lições o Senhor ele nos dá para a edificação da nossa vida. Que lições o Senhor nos dá para que apliquemos no nosso dia a dia. E aqui, o que nós vemos? Nós vemos o próprio Senhor dando orientação a Josué, acerca de como será aquela conquista. É muito importante nós ouvirmos a Deus, nós ouvirmos a palavra do Senhor, né? Nós buscarmos a face do Senhor, o direcionamento de Deus, para que nas nossas batalhas, nas nossas buscas por conquistas, nós não venhamos a dar com os burros na água, como diz o ditado, né? Nós deixemos de ter êxito. Por isso, buscar ao Senhor, buscar a palavra do Senhor, buscar ouvir a voz do Senhor, o entendimento do Senhor, isso é muito importante. Isso é a primeira coisa que nós enxergamos aqui. Então disse o Senhor a Josué, né? Tenho dado na tua mão Jericó, seu rei e seus valentes, né? Mas você tem que fazer desta maneira para que você conquiste. Eu creio que Deus tem dado já muita coisa para você, mas você precisa agir conforme o Senhor quer que você haja, porque somente assim a conquista se tornará realidade, né? Veja bem, o Senhor nos deu a salvação em Cristo, mas apropria-se dela aquele que recebe Jesus Cristo como Salvador, como Senhor da sua vida, aquele que aceita o sacrifício de Jesus, aquele que aceita de que Jesus tomou um lugar que era seu naquela cruz, aquele que entende, aquele que acredita que Jesus tornou-se maldito por sua própria causa, aquele que aceita o derramar do sangue de Jesus, aquele que permite ser lavado pelo sangue de Cristo, aquele que se arrepende dos seus pecados. A salvação é para todos, mas é preciso ouvir a voz de Deus, é preciso atender aquilo que o Senhor requer de nós.
A salvação não está em Maria, a salvação não está em Aparecida, a salvação não está em Pedro, Paulo, Tiago, João, não está no padre, no pastor, no bispo, ela está em Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus Cristo é o Salvador, o único que salva. Muita coisa por aí é até bonito, mas não é verdadeiro. Muita coisa por aí amassageia o ego da pessoa, mas não é verdadeiro, porque a verdade é Cristo, o caminho é Cristo, a salvação é Cristo, aleluia. Então Josué ouve o que Deus tem para falar para ele. E é interessante o agir de Deus, porque o Senhor não redobra a força dos seus homens, o Senhor não faz nada mirabolante para que eles tenham mais força, mais vigor, não. Vocês vão rodear a cidade, uma vez por dia. Os sacerdotes vão trocar a trombeta, a arca do Senhor vai estar ali na marcha. Sabe, é Deus desestabilizando os adversários. Mas o povo, calado. Josué disse ao povo, vocês vão ficar calados. E eles rodearam a cidade 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 6 dias. Só as trombetas tocaram e o povo calado. Há tempo de ficar calado. Há tempo de ficar calado. E Josué disse assim, mas no 7º dia, nós não vamos dar uma volta só, nós vamos dar 7 voltas. E na 7ª volta, quando se tocar as trombetas, cada um vai gritar, porque eu vou dar ordem para gritar. E as muralhas vão cair. Vocês vão adentrar a cidade à frente de si, a muralha vai cair. E nós vamos conquistar, porque o Senhor já nos deu. Então é muito importante ouvir o direcionamento que o Senhor dá. É muito bonito ouvir e receber a palavra do Senhor, porque Ele é maravilhoso. O Senhor, o nosso Deus, Ele é tremendamente maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor, o nosso Deus, Então, o Senhor desestabilizou os guerreiros da cidade, o rei, a população. O Senhor mexeu nas estruturas do muro da cidade. E tem só um pedaço do muro que não caiu. E quem estava de frente com esse pedaço que não caiu eram os espias. E o pedaço do muro que não caiu é onde estava a casa de Raabe com a fita vermelha na janela. A aliança com Deus estava de pé. E Josué diz para os espias não entraram para matar ninguém, eles entraram para salvar. Josué disse, olha, vão na casa de Raabe, a prostituta, e tirem ela de lá. E tirem todos que estavam com ela, que estão lá com ela. E a gente fica maravilhado, porque Raabe, se em algum momento da sua vida ela desencaminhou muitos homens, destruiu muitas famílias, nesse momento agora ela faz um trabalho genial, maravilhoso, em favor do reino de Deus, dentro da sua própria família. Quando nós falamos em família, nós lembramos de Noé, que convenceu a sua família a estar com ele na construção e dentro da arca. Raabe
Diz a palavra do Senhor que está com ela lá, seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus familiares. Foram salvos porque havia se aliançado com o Senhor. Não demorou em colocar a fita vermelha deixada pelos espias na janela pelo lado de fora. Aleluia! O terror de Deus é para os inimigos de Deus. E Raabe já não era inimiga do Senhor, por isso ali ela morava em cima do muro, e o muro não caiu. Os demais que eram inimigos caiu a volta toda da cidade, mas ali onde ela estava não caiu. O Senhor é contra aqueles que praticam o mal, mas o Senhor, Ele é favorável àqueles que se aliançam com Ele, que estão na sua presença, que buscam a sua face, que buscam fazer o bem, que sabem que estão nesta terra de passagem e que estão indo de volta para casa. De volta para casa. Ontem lamentamos e choramos a morte do irmão Lázaro, que para mim, um exemplo de pessoa cristã, né? Um homem que esteve na mídia, que esteve no poder, não se corrompeu, defendeu bases e teses cristãs, então digno de todo o meu respeito. E eu também, em lágrimas, pela sua morte, senti aqui no meu coração, pelo Espírito de Deus, irmão Lázaro voltou para casa. E fiquei muito feliz, porque nas mídias sociais, depois, eu vi que muitos também tiveram este entendimento. O irmão Lázaro voltou para casa. Bendito seja o nome do Senhor, o nosso Deus. Então, existe momento de ficar calado, existe momento de gritar, mas gritar com fé, não gritar por gritar, gritar com fé, gritar para que realmente o inimigo caia por terra, o inimigo saia da frente, que você está vindo com a graça e o poder de Deus como um rolo compressor para conquistar. Você precisa entender que você nasceu para conquistar, e a sua conquista vai acontecer mediante o você atender a palavra de Deus, a voz do Senhor. Amém? Raabe aliançada foi salva, né? Em meio a toda aquela desgraça que estava acontecendo em Jericó, em toda aquela perdição, no meio de tanta morte, ela e a sua família foram salvas, né? Bendito seja o nome do Senhor. E aquela cidade foi amaldiçoada. O ouro, a prata, os vasos de ferro e bronze foram consagrados ao Senhor. Raabe e sua família alcançaram a salvação, o livramento. O resto era tudo anátema. Anátema significa maldito. Maldito. Maldito é aquele que não tem a bênção de Deus. Quem não tem a bênção de Deus não é bendito, é maldito. Então, tudo ali era maldito. E o Senhor diz assim, Josué disse para o povo, ninguém toque em nada. Não traga nada para dentro do arraial, né? Porque cada vez que alguém traz para si algo que não lhe pertence, ele traz um anátema, ele traz algo maldito. É por isso que o Senhor diz assim, do suor do teu rosto comerás o teu pão, né? Contente-se com a sua porção, não tire nada de ninguém, longe de ti, de mim, este sentimento, longe de qualquer um que quer ser um cristão, este sentimento de ter aquilo que não lhe pertence, né? A própria palavra do Senhor, o Senhor Jesus Cristo diz, dê a César o que é de César, dê a Deus o que é de Deus, né? Existe algo que é meu? Existe algo que é meu. Então, aquilo que é meu, me virá a mão e será prazeroso para mim tê-lo, né? Mas eu não quero anátema na minha vida. E creio que você não quer também nada amaldiçoado na sua vida. Então fuja de toda aparência do mal,
fuja da tentação de querer tirar algo de alguém, fuja da tentação de querer ficar de posse daquilo que não te pertence, ou porque tem valor, ou porque é bonito, ou porque é do teu interesse. Fuja disso, em nome do Senhor Jesus. Este é o caminho da sabedoria, esta é a palavra de Deus, são os ensinamentos que o Senhor nos dá. Não traga maldição para dentro da sua casa, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Falando ainda um pouco sobre Raabe, né? A palavra do Senhor, o salmista diz assim: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. E eu quero que você avalie, vale a pena ou não vale a pena estar aliançado com o Senhor? Vale a pena ou não vale a pena ser de Deus? Deus tem te guardado, Deus tem te livrado, Deus tem poupado você. Quantas pessoas não têm sido acometidas de enfermidades aí, desse Covid, maldito Covid que está matando pessoas aí? Às vezes você já até teve este problema, mas você ficou assintomático, você não se deu conta de que Deus o abençoou, de que Deus está permitindo que você viva mais um tempo sobre a face da terra. Então, este é o dia que o Senhor fez, vamos nos regozijar e nos alegrar nele, vamos buscar ser a melhor versão de nós mesmos para este mundo caótico e corrupto no qual nós estamos vivendo. Seja uma pessoa do bem, seja um referencial do bem, seja um embaixador do reino de Deus, aí no seu mundinho aí, e eu no meu mundinho também. Eu estou tentando alargar o meu mundinho, entrando na mídia social e levando esta palavra abençoadora a muitas pessoas. Você pode fazer isso também. Você pode falar de Deus, você pode compartilhar estas mensagens, você pode compartilhar coisas boas de Deus com as pessoas. Faça a diferença, sabe? Faça a diferença. Rompa com tudo aquilo que lhe impede ou lhe impedia de ver a face de Deus e desfrutar a comunhão. Raabe mudou de vida, ainda embora sendo chamada de a prostituta Raabe, ela fez uma aliança com o Senhor. Ela queria mudança de vida, ela convenceu a sua família de que ela havia mudado, de que ela havia se aliançado com o Senhor, e ela vê agora a sua família então entendendo os seus votos, os seus propósitos, a sua mudança, e eles vão no mesmo caminho que ela. Isto realmente é maravilhoso. E a palavra de Deus diz assim: Josué deu vida à prostituta Raabe, sua família, seu pai e tudo quanto tinha, e ela habitou no meio de Israel até o dia de hoje. Numa outra ocasião nós poderemos até continuar falando sobre Raabe, o que aconteceu com ela no meio do povo de Israel, né? Mas ela escolheu servir a Deus, ela escolheu esconder os espias. Sabe, quando a gente faz o bem para um filho de Deus, a gente faz para o próprio Deus. Jesus Cristo disse assim: aquele que dá um